Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7h02, Jornal 96 está começando, hoje dia 17 de março de 2020. Várias reuniões em Brasília, aqui também no Rio Grande do Norte, as autoridades se reunindo, se mobilizando para enfrentar essa pandemia que já chegou ao Brasil e já começa a provocar seus impactos. Ontem o governo federal, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote de medidas, se eu não me engano, mais de 10 medidas, totalizando aí uma injeção de recursos de 147 bilhões de reais na economia. Nada de dinheiro novo, vai ser muita transferência de recursos já previsto no orçamento da União. Tem uma mexida, uma tesouradazinha no Sistema S. Mas quem vai explicar isso pra gente é o jornalista Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos da bancada, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, o anúncio do Paulo Guedes ontem trouxe, na minha opinião, pouquíssima coisa efetiva. Muito dinheiro que já existia na economia e, a meu ver, um anúncio completamente equivocado de um corte nos recursos do Sistema S que, não se enganem, impacta profunda e negativamente no nosso Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente explica. Não, vamos começar logo tratando desse assunto, porque para voltar ele de novo com tanta coisa que a gente tem, vamos logo detalhar esse pacote. Então vamos citando ponto a ponto aqui. O primeiro ponto, ele imaginou aí, e a gente vai dando os montantes que chegaram nos 147 bilhões das contas do ministro. 23 bilhões irão da antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS para o mês de abril. Vamos lá comentar este ponto. Essa antecipação, tradicionalmente, ela acontece em junho, tá certo? Então, o que o governo está fazendo é antecipar em 3 meses esses recursos. Isso vai para abril agora. Vai para abril agora, no início de abril, já sai esse recurso. Qual é a crítica que eu faço a esse ponto? Não é dinheiro novo. O que vai acontecer é que as pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, e é fato que há uma dependência muito grande da economia de muitos municípios desses recursos, vão ter esse dinheiro agora em abril, mas deixarão de tê-lo em junho. E não esqueçamos que, especificamente, vamos trazer para a nossa realidade, no mês de junho aqui no Nordeste é um mês de gastos extras por causa da nossa tradição de festas juninas, que a gente nem sabe até lá se elas serão mantidas. Isso, né? Precisa ser revisto. Vai depender muito de como as coisas vão andar. Mas mesmo que não haja grandes festas, mesmo que não haja grandes aglomerações, mas o nordestino tem aquela tradição de comer o seu milho, a sua canjica, de comprar uma roupa, enfim. O mês de junho, tradicionalmente no Nordeste, é uma espécie de segundo Natal do ponto de vista de consumo. Então esse dinheiro no Nordeste, ele tinha também essa característica, ok? O que mais? Vieram mais 23 bilhões da antecipação da segunda parcela dos aposentados do INSS para maio. Ou seja, ele pagava metade em junho, vai pagar agora metade em abril e metade em maio. E aí a crítica é ainda mais severa. Por quê? Esta segunda metade ela era paga em dezembro. Final de novembro, início de dezembro. Como é que fica a necessidade de recursos extras? Eu não vou nem falar de consumo de Natal de hoje, porque se você for analisar do ponto de vista mais macro, o consumo nesse momento ele fica em segundo plano. Mas como é que fica a necessidade natural de recursos extras que o cidadão tem no final do ano? Como é que esses aposentados e pensionistas vão se virar lá no final do ano, certo? Então, já temos aí 46 bilhões de reais que não são recursos extras, não tem R$1 extra, é apenas antecipação de valor. O que mais? 21,1 bilhões de reais com a transferência de valores não sacados do PIS e PASEP para o FGTS, para permitir novos saques. Os valores e condições ainda não foram definidos. Ora, esses recursos seriam sacados por essas pessoas, pelo do PIS e do PASEP, dentro do calendário normal. O que ele vai fazer, e ainda não explicou como, é transferir isso para contas inativas na maioria das vezes, porque geralmente quem está recebendo esse PIS e PASEP com o abono integral é a pessoa que está desempregada, né, que trabalhou só no ano anterior com um salário mínimo, a maioria das pessoas. E aí, essas pessoas agora vão ter esses recursos na conta do FGTS para fazer um novo saque das contas inativas. Também não é dinheiro novo, mas 21 bilhões e meio. 12,8 bilhões de antecipação do abono salarial do PIS
para junho. Esse abono salarial do PIS, que seria pago a partir de agosto, ele está antecipando para junho. Também antecipação pura e simples de recursos, não tem dinheiro novo. 3,1 bilhões com reforço ao programa Bolsa Família, a inclusão de mais de 1 milhão de beneficiários. Esta sim, uma medida que merece aplauso, principalmente do Nordeste, porque o Nordeste é reconhecidamente a região mais pobre. Marcos, inclusive, na semana passada comentou aqui que a nossa região tinha sido a que menos tinha tido novas inclusões, né, do Bolsa Família. Agora há uma expectativa de inclusão de 1 milhão de beneficiários, e se forem seguidos critérios ligados ao IDH, renda per capita mínima e tal, a tendência é que muito desses 3,1 bilhões, pelo menos 50%, venham para novos beneficiários do Nordeste. Esta, sim, vejam bem, estamos falando de um pacote de 147 bilhões, agora é que nós chegamos num ponto de 3 bilhões que tem recurso novo, ok? Crédito consignado, prevista a redução do teto de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e aumento de margem e prazo de pagamento. O que é que o governo está fazendo aqui? Eu vou esticar sua dívida, vou lhe dar mais crédito para você se endividar mais ainda. Quer dizer, dá mais corda na casa do enforcado. Para quem quer se enforcar, né? É claro que a concessão de crédito mais barato e com prazo mais elástico é uma medida defendida pelos economistas, porém, no caso específico do consignado, e no Brasil a gente tem um histórico, inclusive, de pessoas idosos que a família usa mal usado, o neto vai lá... O neto que quer comprar um celular novo, o iPhone 10. Pois é. Então a namorada pede um presente, vai nessa não, isso, bora porra, tu te lasca. Tu já foi uma vez, tu te lasca. Não vá nessa. Foi uma vez. Já foi. Porra, então nessa já se lascou, vá de novo não. Então, quer dizer, esse também não é uma medida de recurso novo, mas merece, vamos dizer assim, uma nota 5. Não merece o 10, merece nota 5. Aí vem medidas ligadas à manutenção do emprego. O governo está colocando dessa forma. São 30 bilhões com adiamento do pagamento do FGTS, que ficaria suspenso por 3 meses. Se nunca vai ter que pagar lá na frente. Pois é, esse é o problema. Você dá aí, é louvável, você dá aí um desafogo de 3 meses das empresas sem recolherem o FGTS. Só que você tem 2 problemas aí. Problema número 1, esse recurso não é da empresa. Esse recurso, a imensa maioria dele, é do trabalhador. É dele, né? É do trabalhador. O que a empresa vai fazer é passar 3 meses sem pagar. Mas depois de 3 meses ela vai ter que pagar. Nesses 3 meses, dentro da ótica que você está levantando aqui, vai ter estabilidade no emprego, na empresa privada? Essa é a grande questão. A gente conversou aqui. O cara aqui. não vai ter acesso ao FGTS que deveria ter, né? A gente conversou aqui semana passada com a Dom Gosson e fora aliás, nos microfones ele disse falou aqui sobre que na empresa sobre... dele ele tinha 18 colaboradores, estava colocando 8 em licença, antecipando férias. Férias coletivas. Dessas pessoas, porque está sem movimento. Isso é natural. Você tem uma loja com 10 vendedores e seu movimento naturalmente caiu 50%, você vai conversar com esses 10, vai pegar 5, vai antecipar as férias, vai deixar ele em casa para depois compensar num banco de horas. Isso é gerenciamento do negócio, ok? Então 30 bilhões também que não são lá grande coisa. 22 bilhões de reais com adiamento por 3 meses do recolhimento da parte da União no Simples Nacional. Essa medida é uma medida que merece um pouco mais de nosso aplauso, porque ela desafoga a micro e pequena empresa, certo? Que é a imensa maioria no Brasil, são 92%. Motor da economia. E esse é o motor da economia. Maior empregador. Aqui no Rio Grande do Norte são 96% das empresas, tá certo? É quem emprega mais. E essas empresas terão aí esse desafogo de 3 meses, e a promessa do governo federal é que quando passarem esses 3 meses, elas não terão que recolher de uma vez esses valores. Esses valores serão parcelados. Essa medida, sim, merece aplauso, 22 bilhões de reais. 5 bilhões de reais com crédito do Proger ou do FAT para micro e pequenas empresas. Outra medida que merece aplauso. A gente tem aí 5 bilhões. Como passo a mão desse fundo do trabalhador? Agora, recursos que não são do governo. Recursos passar a mão, viu? Que não são do governo. Eu vou pular essa próxima aqui, que é do Sistema S, para deixar para comentar por último, tá? Crédito mais fácil. Também haverá simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de documentação para renegociação de crédito. Essa é uma medida que também merece uma nota 5, porque essa negociação, essa exigência menor de contratação de crédito, ela só vai ser realmente efetiva para quem tiver condição de contrair empréstimo, né? As empresas que tiverem condição de contrair empréstimo, nem todas têm.
Mas aí, com essa questão da facilitação, pode simplificar para algumas pessoas. E merece mais aplauso a questão da renegociação. Renegociar os créditos. E aí fica uma nota aqui, um registro. Alguns bancos privados, tá certo? Itaú, inclusive, publicou hoje em todos os jornais, um anúncio de página inteira. Merece os aplausos. O setor bancário, que é tão voraz e a gente critica tanto, mas os bancos privados, por iniciativa própria, estão dando até 3 meses sem pagar parcelas de imposto. Como eles são bonzinhos. Como os bancos são bonzinhos, minha gente. Eles adoram perder dinheiro. Não, a gente não está dizendo isso. Não, eu não estou fazendo nenhuma. Eu só estou demonstrando a minha alegria. Agora, uma coisa é fato, Diógenes. Eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Tá? O contrato, se você pegou um dinheiro no banco, você assinou um contrato, você sabia da regra. Eles ganham tanto, sempre, né? Agora, como tem tantas facilidades de medidas governamentais. Eles precisam fazer isso, concordo. Mas eles não precisavam. Então, não vou fazer. Pela ótica econômica, talvez não, mas a gente está falando aqui da questão social. Né? O governo vai facilitar. Mas eu estou tão emocionado com os bancos. Questão como social. Eles são bonzinhos.